Bom dia a todos, meus amigos. Vamos iniciar o nosso último encontro. Nós paramos aqui na quinta-feira, neste exato ponto, sobre sanções administrativas. Então, dando continuidade à nossa programação, nós iniciamos aqui trazendo a vocês, primeiramente, as espécies de sanções previstas na nossa Lei 15.608. Nós temos ali, vocês podem observar, nós temos no artigo 150 as espécies de sanções a que se sujeitam os licitantes e os contratados com a administração pública. Primeiramente, antes de nós entrarmos especificamente no tema, é preciso destacar o avanço que o legislador paranaense promoveu ao tratar das sanções administrativas na nossa Lei 15.608. E eu destaco como um avanço significativo a tipificação de algumas condutas reprováveis com a fixação das correspondentes sanções. O que eu quero dizer com isto? Eu quero chamar a atenção de todos os colegas e fazer um rápido comparativo com a Lei 8.666. Na nossa Lei Federal 8.666, há as mesmas espécies, nós temos as mesmas espécies de sanções na 8.666 e na 15.608. Porém, na nossa Lei 8.666, o legislador federal se limitou apenas a especificar as sanções cabíveis aos contratados, especificar, melhor dizendo, as espécies sancionatórias. A advertência, a multa, a suspensão do direito de licitar e a declaração de inidoneidade. Isso é o que está posto lá na Lei Federal 8.666. Não há na Lei Federal a tipificação de condutas reprováveis com a fixação das correspondentes sanções para estas condutas reprováveis. O que tem ocasionado, meus amigos, e eu até trago para vocês nos slides mais adiante, tem ocasionado alguns abusos por parte de alguns administradores públicos federais que, ao aplicar as sanções, erram na dose. Aplicam sanções, muitas vezes, desproporcionais àquelas condutas reprováveis, e isto acaba, muitas vezes, no âmbito do Poder Judiciário, que anula a sanção aplicada em razão de princípios jurídicos da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, há na nossa lei paranaense um avanço no que diz respeito a isto, porque o legislador do Paraná elenca nos incisos, que nós vamos ver daqui a pouquinho, algumas condutas reprováveis, já fixando para cada uma dessas condutas as sanções correspondentes, o que retira, no âmbito do Paraná, um poder discricionário outorgado ao administrador público de escolher, em cada caso concreto, ao seu bel prazer, a sanção cabível em face de cada caso. Muito bem. Então vejam, nós temos ali a advertência, a multa, a suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 anos, a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública por prazo não superior a 5 anos, o descredenciamento do sistema de registro cadastral. E eu já, de pronto, destaco a vocês o parágrafo único desse artigo 150, onde nós podemos observar a possibilidade de nós cumularmos algumas sanções. Então vejam, as sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 poderão ser aplicadas ao adjudicatário e ao contratado cumulativamente com a multa. Então, nós podemos aplicar a sanção do inciso 1, que é a advertência, podemos aplicar uma advertência e uma multa, podemos suspender o contratado, que é o do inciso 3º, a sanção do inciso 3º, suspensão do direito de licitar, suspendemos ele, aplicamos essa sanção
e cumulativamente a multa, e também podemos aplicar a declaração de inidoneidade cumulada com a multa. Muito bem, nós vamos tecer ainda vários comentários sobre cada uma destas sanções, começando pela advertência. A advertência, meus caros, nada mais é do que uma admoestação que se faz em face do contratado por uma conduta, diz a nossa lei, que prejudique o andamento do procedimento de licitação e da contratação. Uma advertência. Embora a nossa lei não diga expressamente isto, mas eu tenho recomendado que a advertência como sanção ela seja sempre por escrito e não verbal. A advertência, penso eu, deve ser feita sempre que cabível, por escrito, e para que isto fique, além de ser formalizado adequadamente, o ato, para que isto fique registrado efetivamente nos registros, nos controles da administração pública que houve a aplicação daquela sanção. Muito bem. Com relação à multa, meus caros, vejam só, o que eu acabei de dizer a vocês. O artigo 152, ele diz que a multa pode ser aplicada, dentre outros motivos, a quem não mantiver sua proposta, apresentar declaração falsa, deixar de apresentar documento na fase de saneamento, descumprir obrigação contratual, inclusive por prazo injustificado na execução do contrato. Estes são os casos exemplificativos que é possível a aplicação da multa. Não mantiver a sua proposta. Vejam, aqui nós estamos tratando de uma conduta reprovável na fase da licitação, porque a contratação pública ela é precedida de um processo licitatório, interessados acodem ao nosso chamamento e deste chamamento público, deste processo licitatório, nós vamos selecionar um vencedor e com este vencedor nós vamos contratar. Convocamos ele para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente. Se ele eventualmente se recusar a contratar conosco, se o prazo de validade da proposta dele ainda estiver vigente, ele não está cumprindo com as suas obrigações, não está honrando a sua proposta e ele deve sofrer a sanção da multa. Outra hipótese, apresentar declaração falsa. Meus caros, aqui eu preciso apenas chamar a atenção de todos os colegas para um fato que vem ocorrendo com uma certa frequência, especialmente em licitações na modalidade pregão. O que acontece em alguns casos nesta modalidade licitatória? Algumas empresas contratam um laranja qualquer para que este laranja funcione no pregão como uma espécie de coelho. O coelho é aquele que numa corrida ele dispara na frente, nos primeiros minutos da corrida ele dispara, só para cansar os adversários, e um pouquinho mais adiante o coelho desiste. Assim se passa nas licitações em que nós temos a figura do coelho. O coelho no pregão, muitas vezes, em conluio com outra empresa, o coelho participa de uma licitação só para mergulhar o preço, prejudicando muitas vezes a competição. E no momento de honrar a sua proposta, o coelho não honra a proposta. Sequer muitas vezes, agora na sexta-feira passada, me foi colocado a exame a seguinte situação. Houve um pregão
e ficou nitidamente caracterizada a presença desse coelho, e ele foi o declarado vencedor, o coelho foi declarado vencedor. Declarado vencedor, ele foi convocado para apresentar seus documentos de habilitação. No momento da habilitação, ele vira para a administração e diz assim: eu não tenho a qualificação técnica. Aqui, além de estar caracterizada aqui a situação do mergulho do preço só para prejudicar a competição e beneficiar talvez uma outra empresa, nós temos o outro problema da declaração falsa. Por quê? Porque no pregão, seja presencial ou eletrônico, os licitantes são obrigados, no início da sessão pública, a apresentar uma declaração de que eles cumprem todos os requisitos de habilitação. Isto se passa nas licitações modalidade de pregão. Então, se uma empresa participa de uma licitação e declara que cumpre todos os requisitos de habilitação e depois, lá na frente, ele mesmo reconhece que não tem a qualificação técnica, a declaração que ele apresentou no início ela é falsa e ele precisa ser punido. Outra hipótese, deixar de apresentar documentos na fase de saneamento, descumprir obrigação contratual, inclusive por prazo injustificado na execução do contrato. Então vejam, a multa pode ser aplicada nestas situações exemplificativas, eu repito a vocês. E vamos adiante, ainda com relação à multa. Já comentei isto com vocês nos nossos encontros anteriores. Não basta o edital de uma licitação dizer que o contratado ou que o licitante estará sujeito à aplicação de multa, se não houver a quantificação desta multa. E a nossa lei foi feliz, porque trouxe uma disposição que não consta da Lei Federal 8666. O artigo 153 diz: o instrumento convocatório, e ali está dito, pode não, deve fixar os valores das multas, inclusive na forma de percentuais mínimos ou máximos. Não se trata de uma faculdade de fixar valores mínimos para as multas ou máximos para as multas, trata-se de um dever, sob pena de nós não termos como aplicar essa sanção. Se o edital de uma licitação não quantificar a multa, não há como aplicá-la. Ainda diz a nossa lei que a multa não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato. Eu já vou explicar a vocês a distinção que nós temos hoje entre multa moratória e multa compensatória, e que vem ao encontro desse parágrafo 1º da nossa lei paranaense. Ainda a nossa lei diz que, aplicada a multa, após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso. Nós temos, portanto, aqui nesse parágrafo 2º, uma ordem rigidamente fixada pela lei para aplicar a sanção da multa. A ordem está dita ali. O primeiro procedimento que a administração deve tomar é executar a garantia para a cobrança da multa. Que garantia? A garantia de execução contratual, se ela foi exigida no edital da licitação. Se não foi exigida, nós temos que cobrar efetivamente o recolhimento da multa diretamente do contratado. Então vejam, se exigida a garantia de execução contratual e aplicada a multa, há uma ordem sequencial para a cobrança dessa multa. Primeiro nós vamos executar a garantia. Se o valor da multa for superior ao da garantia, aí sim o contratado responderá pela diferença, que poderá ser descontada dos seus pagamentos. Eu enfrentei
há uns 2 anos atrás, uma situação que me foi levada ao meu escritório. Uma empresa de vigilância prestava serviços, e eu não me constranjo de dar nome aos bois aqui, porque isto foi objeto de discussão judicial. Uma empresa de vigilância prestava serviços ao Banco do Brasil. Tinha contrato de vigilância de agências bancárias. Num dado momento da execução desse contrato, uma certa agência bancária foi assaltada. Elementos fortemente armados invadiram a agência, dominaram o vigilante que estava lá na sua posição, que deveria estar. Dominaram o vigilante, entraram na agência, quebraram vidros, depredaram o patrimônio e subtraíram uma quantia em dinheiro dessa agência. O Banco do Brasil, de forma unilateral, sem a presença da empresa de vigilância, efetuou um levantamento do prejuízo, não só do prejuízo relacionado a dano patrimonial, mas os danos sofridos lá no imóvel, mas também o prejuízo do montante em dinheiro que fora subtraído, fez esse levantamento unilateral e, sumariamente, sem qualquer processo administrativo, no mês seguinte descontou da fatura da empresa. Este é um procedimento absolutamente ilegal. Primeiro, o contrato tinha garantia de execução contratual. Segundo lugar, este levantamento do prejuízo não poderia ter sido feito de forma unilateral sem a presença da empresa. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Terceiro lugar, qualquer cobrança ou aplicação de multas ou sanções devem ser precedidos do contraditório da ampla defesa. Então, deveria o banco ter instaurado um processo administrativo, convocado a empresa para participar, apresentar defesa prévia, há todo um rito procedimental para isto, para só então, depois, se concluída efetivamente que aquela ação ela ocorreu com culpa da empresa, aí sim o prejuízo deveria ter sido repassado para a empresa com a execução da garantia. Muito bem. Então nós temos aqui, meus caros, isso é bom que fique muito claro, nós temos este rito procedimental para a cobrança da multa. Primeiro executamos a garantia. Se não for suficiente a garantia, aí sim o valor relativo à diferença deve ser descontado dos pagamentos devidos ao contratado. E aqui está um ponto muito importante nesta nossa fala a respeito de multa, que é a distinção entre multa moratória e multa compensatória. Há uma nítida distinção e há também uma peculiaridade no que diz respeito à aplicação destas duas sanções. Vocês podem observar ali que a multa moratória é aquela sanção aplicada pelo simples atraso no cumprimento da obrigação por parte do devedor, cujo adimplemento, cujo cumprimento da obrigação, mesmo que fora do prazo, ainda interessa ao credor. Essa é uma disposição do Código Civil. Então, multa moratória, como o próprio nome já diz, já nos induz a uma conclusão, multa moratória. Ela se aplica em razão da mora, do atraso do contratado. Mas, para nós, a administração pública, o cumprimento da obrigação, ainda que atrasado, nos interessa. Agora, vejam só. Disposição esta, como eu disse, do nosso Código Civil brasileiro. Agora vejam só, a multa compensatória. Esta, ao contrário da moratória, ela é aplicada pelo descumprimento da obrigação por parte do devedor,
por parte do contratado, no caso de um contrato administrativo, cujo adimplemento fora do prazo, intempestivo, não interessa mais ao credor. Inadimplemento absoluto. Para nós não interessa mais que ele cumpra a obrigação fora do prazo, mas ele está sujeito a uma multa. Esta multa não é a moratória, é a compensatória. Então, nós poderíamos chegar à conclusão, sem medo de errar, que não é possível a aplicação cumulativa das duas multas, moratória e compensatória. Por uma razão muito simples, que nós já pudemos declinar em momentos anteriores. A multa moratória, ela se aplica pelo atraso, mas o cumprimento do contrato ainda nos interessa. A multa compensatória, ela se aplica pelo descumprimento do contrato, que não nos interessa mais o seu cumprimento fora do prazo. Então, não dá para aplicar as duas multas de forma cumulada. E ali eu digo, ou o credor aceita o cumprimento intempestivo da obrigação pelo devedor, incidindo a multa moratória, ou ele não aceita mais o cumprimento fora do prazo e aplica a multa compensatória, inadimplemento absoluto da obrigação. Uma decisão do STJ, que eu trago aqui para vocês, o artigo, uma decisão em face da 8666, mas que cabe perfeitamente aqui à nossa realidade do Paraná. O artigo 86 da 8666 impõe multa administrativa pela mora no adimplemento do serviço contratado, o que não autoriza sua fixação em percentual exorbitante que importe locupletamento ilícito dos órgãos públicos. Aqui está, meus caros, uma decisão que retrata em larga medida o que eu disse a vocês há poucos instantes no início da manhã. O Judiciário tem anulado algumas sanções quando estas sanções são desproporcionais, são desarrazoadas. Princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade. Mais uma decisão, essa do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até por uma coincidência de relatoria de um desembargador paranaense, o desembargador Joel Paciornik. As circunstâncias em que ocorreu o descumprimento recomendam a redução do percentual da multa. A multa resultou em valor exorbitante, pois foi calculada sobre o valor total do contrato. Conquanto o valor fixado decorra de cláusula contratual, é possível a redução para percentual compatível com a falta cometida, dosando-se a pena de acordo com o bem protegido. Princípio, mais uma vez, da razoabilidade e da proporcionalidade. A administração pública não pode atuar com demasia, nem tampouco de forma insignificante. Na aplicação de sanções, como bem destacou o desembargador, nós, administradores públicos, nós, agentes públicos, nós temos que fazer a dosimetria da pena. Dosar a pena à conduta reprovável do contratado. E aqui, meus amigos, algo que suscita dúvidas para nós. Em face do silêncio da lei de licitações na definição dos percentuais das multas, pode-se recorrer à teoria geral dos contratos, que se aplica aos contratos administrativos. A nossa lei paranaense diz isso, nós já destacamos isso a vocês. E a teoria geral dos contratos, ela dispõe lá no Código Civil, o Código Civil veda a fixação de multa em valor superior ao da obrigação principal, artigo 412, e autoriza a redução equitativa da multa quando for desproporcional e excessiva, artigo 413. E mais adiante, o que é que nós temos? Isso aqui foi um trecho de uma orientação publicada na revista da Zenit Informativa de Licitações e Contratos.
Então, temos lá que, em termos práticos, a experiência tem conduzido à fixação de percentuais entre 5% e 30% para a multa compensatória, e para a multa moratória, os percentuais mais adotados têm ficado entre 0,02 e 0,5. Quanto à base de cálculo, o valor do contrato para a multa compensatória e o valor da parcela inadimplida em atraso para a multa moratória. Então aí nós temos uma orientação, uma sugestão para vocês no que diz respeito a esses percentuais. A suspensão. Quando o legislador paranaense tratou da suspensão do direito de licitar e de contratar, ele elencou também na lei algumas condutas reprováveis que podem culminar com a aplicação desta sanção. Primeiramente, eu preciso destacar a vocês o seguinte: suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração. Quem sofre esta sanção tem o seu direito de participar de uma licitação e de contratar com a administração tolhido. Então, com esta sanção, retira-se do particular a possibilidade deste particular licitar e contratar com a administração. E eu quero também, já de início, chamar a atenção dos colegas para o fato de que o legislador paranaense, assim como fez o legislador federal, ao tratar desta sanção, usou o vocábulo administração. Gravem isto, porque isto vai nos auxiliar muito numa análise quanto aos efeitos, quanto à abrangência dos efeitos desta sanção. Então, quando o legislador paranaense tratou da sanção de suspensão de participação em licitação, ele usou o vocábulo administração. E quando é que esta sanção pode ser aplicada? Diz a nossa lei: a participante que recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo fixado pela administração, não mantiver sua proposta, abandonar a execução do contrato e incorrer em inexecução contratual. Então vejam, nós temos de forma exemplificativa aqui o cabimento da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a administração pública. E aqui, ainda aqui no artigo 154, nós temos o prazo máximo, que é de 2 anos, ou seja, nós podemos aplicar uma suspensão por prazo inferior a 2 anos, então nós teríamos aqui um poder discricionário de dosar esta sanção. A suspensão pode ser de até 2 anos, mas pode ser inferior a 2 anos. Pode ser uma suspensão por 6 meses, 1 ano, 18 meses. E ainda temos ali as seguintes regrinhas: impedimento de participar da licitação da sancionada em procedimentos promovidos pela entidade estatal que aplicou a sanção sem prejuízo do artigo 158. Eu disse no slide anterior que era importante vocês gravarem que o legislador, na cabeça do artigo 154, ao tratar dessa sanção, ele usou a expressão administração. E não usou a expressão administração pública. Usou só o vocábulo administração. Se nós formos olhar na nossa lei paranaense, no artigo 4º, os conceitos legais que o legislador traz para as várias terminologias usadas na lei, nós vamos perceber que o legislador usou um conceito legal para a administração e um outro conceito legal para a administração pública.
E podemos também, com clareza, subtrair do artigo 4º da Lei do Paraná que estes conceitos de administração e administração pública são diferentes. O de administração é um conceito muito mais restrito. O de administração pública é um conceito mais amplo. Segundo aspecto que eu preciso mencionar aqui aos colegas, e isto não sou eu quem diz, é toda a doutrina penalista e administrativista. Sempre que o aplicador do direito estiver diante de uma norma de natureza sancionatória, é imprescindível que esta norma sancionatória seja interpretada de forma restritiva e não ampliativa. Então, percebam, quando nós estamos falando de suspensão do direito de licitar e de contratar, a nossa lei paranaense ela foi muitíssimo clara. Quem receber esta sanção fica impedido de licitar e de contratar somente com a entidade estatal que aplicou aquela sanção. Então, se uma empresa contrata, por exemplo, com a Copel, ou contrata com a Sanepar, ou contrata com a Celepar, e esta empresa recebe de uma destas entidades da administração indireta a sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar, ela estará impedida de licitar e de contratar só com a Sanepar, ou só com a Copel que aplicou a sanção. Não podemos estender os efeitos dessa sanção para outras entidades. E, meus caros, assim se passa no âmbito federal. Assim se passa no âmbito federal. Certamente a Regina da DCM já deve ter enfrentado essa situação inúmeras vezes. Município lá, município qualquer, Fazenda Rio Grande, instaura uma licitação e a esta licitação acode ao chamamento público uma empresa que está suspensa por um outro município, ou até pelo Estado do Paraná ou pela União. Ela pode ou não participar desta licitação do município de Fazenda Rio Grande? Claro que pode. Porque a sanção, os efeitos dessa sanção, não extrapolam os limites daquela entidade que aplicou aquela penalidade. Muito bem. Ainda, vejam só, sem prejuízo, diz a lei do Paraná, sem prejuízo do disposto no artigo 158. Vamos só rememorar aqui, rapidamente, o que diz o nosso artigo 158. O artigo 158 é um artigo que eu confesso a vocês merece os nossos aplausos. O artigo 158 da Lei Paranaense trata especificamente da desconsideração da pessoa jurídica para que possamos estender os efeitos de uma sanção às pessoas físicas dos sócios, da pessoa jurídica sancionada. É fantástica esta previsão legal. Por quê? Porque ela preserva o poder punitivo do Estado. O que nós muitas vezes percebemos que vem acontecendo na prática? Uma empresa participa de uma licitação, contrata com a administração pública, sofre esta sanção ou sofre a sanção de declaração de inidoneidade, que é a sanção mais grave de todas elas, e no dia seguinte da punição sofrida, o empresário constitui uma nova pessoa jurídica com outro CNPJ e muitas vezes não se dá nem o trabalho de mudar o seu quadro societário e o seu endereço e o seu objeto social. Nada. Só muda o número do CNPJ. E esta nova pessoa jurídica continua contratando com o Estado. Isto é fraude. E a nossa lei, no artigo 158, prevê a possibilidade da desconsideração da pessoa jurídica e a extensão dos efeitos da sanção aplicada à pessoa jurídica a pessoas dos sócios, o que preserva o poder punitivo do Estado.
Muito bem. E aqui, meus caros, no 155, punido com a sanção prevista no inciso 3, que é a suspensão, durante o prazo de vigência de igual sanção imposta por pessoa da mesma esfera político-administrativa, ficará proibido de participar de procedimentos de contratação promovido por todas as entidades e órgãos do Estado por prazo não superior ao maior prazo remanescente daquela anterior. Aqui, o legislador paranaense andou bem, no meu modo de ver. Por quê? Porque estabeleceu a possibilidade de... Vamos ao nosso exemplo prático. Eu participei de uma licitação, venci a licitação lá com a Sanepar, contratei com a Sanepar. Durante a execução desse meu contrato com a Sanepar, eu sofro a sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Sanepar. Mas eu tenho um outro contrato com a Copel. E neste outro contrato com a Copel, eu também fui sancionado com a mesma sanção, suspensão do direito de licitar e de contratar. Neste caso, a sanção, esta dupla sanção por duas entidades da administração indireta, vai culminar com a minha impossibilidade de participar de qualquer licitação do Estado, daquela esfera governamental. Então, tanto a administração direta ou indireta, eu estarei impedido de licitar com qualquer entidade do Estado do Paraná. Vejam só, no âmbito federal, isso talvez possa servir de bastante fundamento para os colegas da DCM, uma decisão de 2015 do Tribunal de Contas da União. Aplicação de sanção de impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios em face de irregularidade elencada no artigo 7º da Lei do Pregão, essa Lei 10.520 é a Lei do Pregão, não depende da comprovação de dolo ou má-fé. Requer tão somente a evidenciação da prática injustificada de ato ilegal tipificado nesse dispositivo legal. Com relação à sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar, vamos sair um pouquinho da órbita do Paraná e vamos para a Lei Federal do Pregão, que é a Lei 10.520. No artigo 7º da Lei 10.520, nós temos a descrição de algumas condutas reprováveis e, neste mesmo artigo, uma sanção que poderá ser aplicada. Há algumas condutas ali elencadas, como entregar documento falso, deixar de entregar documento, não acudir ao chamamento para assinar contrato, são algumas condutas elencadas no artigo 7º da Lei do Pregão, que são passíveis da sanção de suspensão e impedimento de contratação. Vejam, esta suspensão e o impedimento de contratação prevista como sanção na Lei do Pregão impede que o sancionado contrate com aquela órbita federativa que aplicou a sanção. Então, se um município instaura um pregão, e este pregão vai resultar num contrato, e esse contrato acaba sendo inexecutado, gerando uma aplicação de uma sanção ao contratado. Nesta peculiar hipótese, esta sanção de suspensão, por força da Lei do Pregão, impede que o sancionado licite e contrate com qualquer entidade pública daquela órbita federativa. Se foi aplicado no âmbito municipal, em qualquer entidade ou órgão daquele município. Se for aplicada no âmbito de um estado, em qualquer entidade ou órbita do âmbito estadual. Mas isso, repito, na hipótese de se aplicar a Lei do Pregão. No nosso caso aqui do Paraná, as entidades públicas do Estado do Paraná seguem a Lei 15.608. Vamos fazer uma breve pausa.